Educação à distância, mudando realidades. Olá, estimado aluno do curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Te convido a adentrar na última unidade do nosso curso de inglês instrumental. Que maravilha, que bom, que prazer tê-los conosco. É isso aí. Vamos nesse bom desenrolar da nossa disciplina. Hoje, na nossa última unidade, nós vamos estudar sobre as funções linguísticas e estruturas textual no contexto da gestão comercial. Ao término desta unidade, você estará apto a desenvolver a competência para reconhecer a estrutura de uma carta comercial, assim como uma carta de aplicação para um determinado trabalho. Você vai estar apto também a conhecer as diferentes concepções de linguagens existentes em cartas comerciais. As funções linguísticas e estrutura textual. A língua inglesa aplicada ao campo da gestão comercial. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos: a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa e função metalinguística. Ou seja, nós, alunos do curso de gestão comercial, quando vamos procurar um trabalho, que tipo de função eu devo usar? O que eu vou escrever como que eu vou escrever para me apresentar? É um currículo vitae que eu vou utilizar? É uma carta de apresentação? O que eu vou fazer para obter êxito na busca do meu trabalho? Então, isso nós vamos ver agora. De acordo com o site Brasil Escola, a carta comercial é um gênero textual no âmbito profissional, que visa estabelecer comunicação entre empresas e funcionários, ao mesmo tempo em que serve como documento formal desse diálogo. Esse texto pode ser utilizado para diferentes funções, como apresentação para um novo emprego, pedido de demissão ou solicitação de aviso. Sua estrutura centra-se em informações de data, local, destinatário e dados da empresa. E sua linguagem caracteriza-se pela precisão e impessoalidade. Ou seja, eu não posso escrever uma carta desajustada quando eu vou solicitar um emprego ou quando eu vou pedir uma demissão do meu emprego. Existem passos a serem seguidos, tanto na língua vernácula, que é o nosso português, quanto na língua inglesa, que é o nosso segundo idioma que nós estamos aprendendo. Vamos lá. Tipos de carta comercial mais comuns no ambiente de trabalho. Apresentação para emprego. A carta utilizada para se apresentar a uma vaga de trabalho, trazendo conjuntamente um currículo profissional. Esta é a forma melhor e mais eficaz na apresentação de um emprego, o seu currículo vitae. Lá consta a sua experiência, quem você é, sua foto, enfim, indica em poucas palavras, numa estrutura organizada, quem é você e a que tipo de emprego você se aplica. Carta de recomendação. Carta em que um representante faz a recomendação de um ex-funcionário, devido à sua boa atuação profissional para futuros empregos e novas experiências. Ou seja, esta carta de recomendação é uma carta bastante importante. Quando você decide estudar fora do Brasil, você precisa de uma recommendation letter. Alguém faz uma carta para você te recomendando para uma bolsa de estudos, para um doutorado, para um mestrado. É de extrema importância na carreira acadêmica, no meio acadêmico, esta carta de recomendação. Carta de demissão. Carta em que o funcionário oficializa o seu pedido de desligamento da empresa ou o aviso pela empresa do desligamento de algum funcionário. Carta para comunicar erro. Uma carta utilizada para comunicar algum possível erro ou mal-entendido que interferiu ou pode interferir no trabalho de alguém. Carta para pedir informação. Carta para solicitar algum dado, orientação ou resposta a respeito de alguma dúvida profissional. Aqui eu trago para vocês uma carta, um estilo de carta comercial. Ela está na nossa língua vernácula. O próximo slide ele traz em língua inglesa. Por que eu decidi trazer na língua portuguesa? Para que nós possamos entender que a estrutura é a mesma. Não há diferença de uma carta para outra. Só o idioma tal e qual se escreve e se é falado. Carta comercial tem a seguinte estrutura a ser seguida. Primeiro vamos analisar a carta.
em cima, o que tem na carta no começo, no tópico, no meio, no final. Então, tem um corpo do trabalho, tem um início, um meio e um fim. Ela tem uma estrutura a ser seguida. Eu não posso fazer uma carta de qualquer jeito, pedindo, solicitando um emprego ou demissão, ou me apresentando, me aplicando para um job, para um serviço, para um emprego. Então, tudo precisa estar no devido lugar. Vamos lá. Quais são os passos a serem seguidos? Primeiro passo. O papel deve ter o timbre com as informações necessárias. Nome, endereço e etc. Então, passemos os olhos na carta que eu trago a vocês. Tem em cima quem é, tem o endereço e, enfim, tem todos os dados necessários. Segundo passo, o nome da cidade e a data são colocados abaixo do timbre, vírgula depois do nome da cidade, nome do mês em minúsculo e ponto final após o ano. Terceiro passo, nome e destinatário abaixo da localidade e data. Quarto passo, coloque o invocativo pessoal. Quinto passo, comece o texto referenciando o assunto. Sexto passo, escreva o texto de forma clara e objetiva. Sétimo passo, se despeça em tom amigável, coloque seu nome e cargo. Se nós olharmos na carta, nós vamos ver: prezada senhora, informamos a vossa senhoria que será oferecido no dia 21 de agosto de 2013, curso sobre segurança no trabalho. Assim, solicitamos a liberação de todos os funcionários da diretoria. Atenciosamente, José Camargo, gerente comercial. Aqui ele faz um pronunciamento, uma carta, solicitando a liberação de todos os funcionários da empresa para fazer o curso. Então, na carta que eu trago a vocês em língua inglesa, nós vamos percorrer um pouquinho nela para nós entendermos os passos que foi feito aqui sobre ela. Logo no começo, ele dá o nome, a data da carta, né? E traz o endereço e já começa com um termo de Dear Miss Jenkins. I am reaching out to you regarding the position for the Human Resource Consultant. Position I found on Indeed.com. I have a great interest in this position and would appreciate your consideration as a candidate for the role. Aqui neste primeiro parágrafo, ele já diz o que ele procura, por que ele está, a que cargo ele está querendo a posição. No segundo parágrafo, ele traz: In my previous experience, I worked in Human Resource Department to provide support across several different industries. No segundo parágrafo, então, ele já demonstra para o empregador a experiência dele. Em que ele é experiente, em que ele é bom. I have worked in many current roles as a Human Resource Generalist for the past 4 years. Então, aqui ele já traz na carta qual é a experiência dele, o que ele traz como leitura de mundo para acoplar, para adicionar à empresa. Já no terceiro parágrafo, estimados alunos, ele começa o terceiro parágrafo dizendo: I have a strong passion for helping others. Ele já traz aqui dizendo que ele tem um grande viés na ajuda aos outros e que este trabalho é um trabalho que ele pode ajudar. E ele traz mais abaixo uma pequena frase onde ele fala: I also enjoy looking for solutions to common HR problems, which I feel would be a great asset in the position with your company. Aqui nesta linha, nesta frase, ele traz para o empregador dizendo que ele procura, que ele também tem a habilidade em resolver problemas no setor de recursos humanos. E isto é muito válido na carta, porque ele vai demonstrando que ele tem habilidade para o emprego, de que ele é a pessoa correta para adentrar na posição aplicada. No quarto parágrafo, I have a strong communication skills, which are vital to success in the ER field. O que ele traz aqui também? Ele continua discorrendo sobre as características profissionais dele que podem somar na empresa.
Ele começa dizendo que ele tem uma forte habilidade de comunicação, que é vital para o sucesso no campo dos recursos humanos. Então, ele vai sempre demonstrando ao empregador quais são as habilidades que ele tem. Isto é de vital importância para quem procura um emprego. Então, a carta que eu trouxe para nós analisarmos é uma carta muito bem vista. Ele discorreu todos os passos corretamente. No último parágrafo, ele traz: I appreciate your time. Reveal this letter and I hope to hear from you in regard to the text. Steps in the hiring process. Então, ele fala aqui que ele realmente gostou do tempo em que ele estava discursando sobre ele na carta. E espera que o processo dos passos que ele tenha seguido, ele obtenha êxito. If you have, e ele termina a carta, if you have any questions or need any additional information, please don't hesitate to contact me. Sincerely, Lee Demons. Então, ele terminou a carta brilhantemente. Ele deixou claro que ele está apto, aberto a conversar. Ele termina a carta dizendo: se você tem algum questionamento ou precisa de informação adicional a que ele já colocou a carta, não hesite em contactar-me. Ele se deixa aberto para a posição do emprego e se deixa aberto também para dialogar com a empresa que procura pelo trabalho. O que ele deixa claro aqui para o empregador? De que ele está suscetível a conversas, de que ele é o melhor candidato para preencher a vaga de trabalho. Aqui nós terminamos a nossa quarta unidade do nosso curso de inglês instrumental. Eu espero que você tenha gostado e que você possa novamente seguir os passos e os conselhos da Teacher. Para fazer o material, você precisa reservar o seu tempo, você precisa ser disciplinado, de preferência desligar o celular e adentrar ao mundo dos estudos de verdade, para poder ter êxito no estudo. Thank you so much for staying with me and have good studies. Goodbye, students. Educação à distância, mudando realidades.